Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Bruna? Oi, Sabrina, boa tarde. Bruna, é você e o professor Robert que são os moderadores, né? Isso. Dessa sessão. E aí, como vai funcionar? Você vai prosseguir com a sessão? Vocês vão dividir? Que eu não... A gente vai dividir, na verdade, porque são 2 artigos de um tema Ah, tá. e artigos de Entendi. outro. Então, Entendi. os de apressamento de ativos vão ficar com o Robert e os de governança, risco e compliance vão ficar comigo. Tá certo. Eu só quero conferir a ordem, Sabrina, porque na minha agenda tá de um jeito, na programação do CMEAD tá de outro. Tá em outro. Eu pensei em seguir o que está lá na agenda, que são primeiro os 2 de eficiência de mercado e depois os 2 de... Aí que vão ser os seus, né? Que é Isso. de... Como que fala? Agora me fugiu. De ESG e o outro Isso, Earning Management. remuneração. Isso. Gerenciamento de beleza. resultados. Essa palavra. Tá. Isso, beleza, então. Então, o Robert começa. Certo. E a gente faz apresentação, discussão, apresentação, discussão, apresentação, discussão, e no final de tudo, né? Isso, acho que sim. Tá, E aí joia. são 8 minutos do vídeo e 8 minutos para discussão para cada trabalho. Aí, se passar um pouquinho, come do último, né? Mas acho que não tem problema, não. Do último, do global. Ah, tá, entendi. Certo. Não tem tanto problema, não, mas a gente vai tentando fazer certinho. Porque 8 minutos é um negócio tão quebrado, né? Que às vezes fica difícil. Mas aí eu vou avisando aqui, eu vou controlando, aí se passar muito, aí vou avisando no chat. Oi, Marcinha, você está presente? Oi, Bruninha! Que surpresa boa! Fiquei feliz agora em Que ver que bom que você você está está na aqui. sessão. Ah, adorei saber também que você está nessa sessão. Maravilha! Tudo bom Bom, que com se eu precisar você? de socorro, eu peço aí. Nossa, tá bom, estarei aqui, presente, viu? Um Então, beijão e tá bom. sucesso aí. Beijão. Beijo. Tchau. Boa tarde. Oi, Robert, boa tarde. Bem, Bruna. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde aos demais que estão participando da sessão. Boa tarde, professor Robert. Boa tarde. Estou revisando o que aconteceu com minha câmera. Ah, sim. Estava conversando aqui com a Bruna, vocês vão dividir a sessão, né? Os 2 primeiros artigos vão ser de eficiência de mercado, e aí com a moderação do senhor. E depois os 2 últimos artigos vão ser com a moderação da Bruna. Tá, vamos se inverter, tá certo.
Sabrina, Oi, Sabrina prof. está aí. Não, tô aqui. Você que vai projetar Os vídeos? os Sim, vídeos? Tá sim. certo. Podemos iniciar? Acredito que sim. Acho que deu a hora, certo? Então, boa tarde a todos os participantes do seminário, sejam bem-vindos. Então, nessa sessão, nós vamos ter 4 artigos, 2 relacionados mais à eficiência de mercado e de finanças e 2 relacionados mais à parte corporativa. Então, vamos iniciar primeiro com os 2 artigos de finanças, que são de eficiência. Então, são o primeiro artigo, análise da eficiência dos mercados emergentes durante o conflito da Rússia e Ucrânia e da Covid-19, um estudo multifratal. Então, primeiro nós vamos passar o vídeo que já foi preparado pelos autores e depois fazer os comentários por parte de mim e da Sabrina, sempre que está como debatedora. É só verificar o autor desse trabalho, está presente na sessão? É o Luiz? É o Luiz Eduardo, pessoal. que está. Ok. Então, eu vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Não é esse. Esse daqui. É só colocar aqui o link desse trabalho no chat, para quem quiser acompanhar pelo próprio computador. Calma, não estou conseguindo voltar para o Zoom. Só colocar o link no chat antes de compartilhar. Agora sim. Da Rússia e Ucrânia e do Covid, trabalho. Fala, pessoal, estou aqui para apresentar um trabalho do CMA de 2022, relacionado à análise de eficiência do mercado, cujo título é Análise da eficiência dos mercados emergentes durante o conflito da Rússia e Ucrânia e do Covid-19, um estudo multifractal. O trabalho foi feito por mim, professor Luiz Eduardo Gaio, da Unicamp, e em colaboração com os colegas Tabajara Pimenta Júnior da FEA Ribeirão Preto e Nelson da FUCAP. Bom, a ideia é avaliar a eficiência dos mercados, né? A eficiência do mercado foi cunhada em 1970 por Eugene Fama, que traçou a hipótese de mercados eficientes. A ideia de se prever o mercado é antiga, e o mercado, se ele é passivo de ser previsto, ele não é eficiente. O mercado eficiente é aquele que as informações estão no preço, então você não consegue prever o futuro. Fama colocou 3 eficiências. A fraca, quando a gente analisa somente os preços históricos, o comportamento desses preços históricos para tentar prever o futuro, questões de tendência. Então, o mercado seria eficiente se a gente usasse os preços históricos para prever o futuro. Se eu incorporar informações privadas da empresa, então a gente está falando de demonstrações financeiras e demais,
o mercado seria eficiente na forma semiforte. E informações privilegiadas da empresa, privadas, internas, o mercado também seria forte. Então, seria eficiente na forma forte, o preço de hoje reflete todas as informações, inclusive as internas da empresa. A ideia de estudar a ineficiência para a Covid já foi feita em alguns estudos, né, da literatura, ter avaliado isso no período da Covid, mas na crise da Rússia, Ucrânia, no conflito, ainda não há estudos sobre isso. Há estudos que analisam a conectividade entre os mercados, né, impactos, retorno das ações, risco sistemático e outras decisões, mas não a eficiência de forma geral. Então, dessa forma, o objetivo do trabalho é, estudos de Ockham e Choi falam que os mercados não são eficientes na pandemia. Então, a gente vai tentar analisar a eficiência na pandemia e comparar essa eficiência também com a crise da Rússia e Ucrânia. Então, o objetivo é fazer essa investigação. A gente vai analisar os mercados do BRICS. Por que o BRICS? Porque o conflito é da Rússia. E aí a gente vai pegar todos aqueles aliados da Rússia, né? Brasil, que tem interesses em comuns, né? Brasil, Índia, China, África do Sul. Não necessariamente são aliados da guerra, mas têm interesses econômicos em comum. O método que a gente vai usar é um multifractal. Bom, referencial teórico, a ideia de se analisar a previsibilidade não é nova, desde a década de 50 e 60, só que em 70 o Edine Fama ele fez um estudo grande, ele pegou todos os estudos ali e tentou classificar esses níveis de eficiência. Em 91 ele refez os estudos e tentou atualizar para ver se os mercados eram eficientes naquela época. A partir de então, vários estudos vêm sendo testados em épocas de crise e fora de crise, porque uma coisa é o mercado tradicional, outra coisa é o mercado com crises financeiras. Então, tem estudos na crise da Ásia, em 97, 2008, né? Crise de Bitcoin, crises também na área de Covid-19 em diferentes mercados, seja de volatilidade, desenvolvidos, Irã, e na Rússia ainda não há estudos relacionados a isso, quando a gente fez esse daqui. Tá? Os dados que a gente usou, então, vai ser os principais índices de ações do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e a gente também analisou o índice de mercados emergentes do MSCI. A amostra, a gente pegou a amostra de 2019 a 2022, mais recente possível, 2022, separando em vários subperíodos, né? Então, a gente tem o período da Covid, tem o período antes do conflito da Rússia e durante o conflito da Rússia e Ucrânia. O método, basicamente, é de fractal, só que nesse caso a gente vai usar o método multifractal, né? A gente analisa as flutuações dos fractais. Né? E aí, basicamente, a gente estima o expoente de Hurst, não só o expoente de Hurst, mas também ele em diferentes níveis de flutuação, é a flutuação desse expoente de Hurst. Então, basicamente, o expoente de Hurst é o número que vai de 0 a 1. Se ele é meio, significa que a série segue um caminho aleatório, ela é eficiente. Então, a série será eficiente se ele for exatamente igual a meio. Se ele for acima de meio, significa que é persistente. O impacto hoje vai demorar a se dissipar na série. Então, ele tem uma memória longa. Se ele for menor que 1, é antipersistente, significa que o impacto positivo vai gerar um negativo amanhã. O negativo vai gerar um positivo amanhã. Então, ele se anula, tá? Mas é previsível, porque o impacto é contrário. Também é ineficiente. Então, ele tem que ser 0,5. A gente vai analisar também a multifractalidade, essa diferença do H pelo tamanho da flutuação, e a gente vai analisar também o quão distante é do 0,5 esses Hs. Tá? Além disso, a gente vai analisar também a força fractal, que é o espectro multifractal. E são duas metodologias, ok? Bom, aqui está a série. A gente tem lá Ibovespa e as demais. O que está em azul é a cotação das ações, o que está em laranjado é os retornos. Repara que a gente tem uns clusters de volatilidade no período da Covid, né, oscilou bastante, e também na Rússia, na crise da Rússia e Ucrânia. Repara que aqui a série da Rússia, o cluster foi muito maior do que na Covid, diferente dos outros países. O impacto foi maior. É o resultado aqui dos fractais. O que a gente tem? A gente tem os Hs do lado de cá, e aqui a gente tem o Q. O Q, quanto maior, flutuações grandes. Menos Q, flutuações pequenas. Então, a diferença das flutuações pelos Hs. Tá? Então, o H, se ele está acima de 0,5, persistente abaixo é antipersistente no 0,5, não é eficiente. Repara que, quanto maior essa curva que a gente vê, mais apresenta a característica multifractal. A gente observa aqui na crise da Covid, o mercado era mais multifractal. Se ele for reto, que ele é monofractal. Então, ele é multifractal na Covid e durante o conflito. Só que na Covid é mais, com exceção da China. A característica da Covid e do conflito da China é praticamente igual. Nos demais, a gente percebeu que a Covid foi mais forte, mas também na crise foi multifractal.
Aqui a gente tem a força fractal, que é os alfas, e esse alfa ele também é diferente de acordo com os períodos de Q, né? E aí, quando ele faz essa curva, significa que ele é multifractal. Então, ele não é eficiente. Quanto maior essa curva, maior a multifractalidade. Se ele não fosse multifractal, ele seria só uma reta. Tá? Então, nesse caso, a gente percebe que a COVID teve uma curva maior, mais larga a curva do que nos demais períodos, mas o conflito também teve uma curva. Aí, analisando de forma geral os indicadores, se a gente analisa os durante o COVID, repara que está sempre acima de 0,5. Então, fala que é ineficiente. E aí, quando a gente analisa antes da Rússia, depois da Covid, mas antes do conflito, já está bem próximo de 0,5. É como se ele era ineficiente e se tornasse eficiente. E a partir daí ele volta a se tornar mais persistente, fica abaixo do 0,5 durante o conflito da Rússia e Ucrânia. Aqui a gente tem também a diferença dos Hs, que determina o quão essas relações em questão da flutuação, e o D, o quão que ele distancia do 0,5. Quanto maior, mais ineficiente é. A gente tem também a força fractal, quanto maior, mais a curvatura, mais multifractal vai ser, menos eficiente é o mercado. Então, de forma geral, o que a gente observa? Que os mercados não são eficientes em períodos de alta volatilidade, principalmente na Covid, e a Covid foi mais ineficiente do que na crise da Rússia e Ucrânia, que rejeitou a hipótese de Frama, e que os mercados não são monofractais, são multifractais. As implicações teóricas não há estudos na literatura, vai ser o primeiro dessa área, e a gente recomenda expandir esse estudo para mais mercados e mais índices. Tudo bem? Aqui está a nossa referência. Agradeço. Abraço. Muito obrigado, Luiz, pela apresentação no vídeo, certo? Agora nós vamos, então, fazer os comentários. Sabrina, a palavra com você. Tá. Então, Luiz, parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho muito interessante, muito legal, né? Tá bem aí no que a gente está vivendo na atualidade. Eu tenho alguns comentários aqui, sugestões, inquietações que me vieram enquanto eu estava lendo o seu trabalho. E o primeiro deles era justamente no seu objetivo, que você fala que é investigar se teve essa mudança de eficiência no mercado, né? E durante todo o seu trabalho, o que eu senti ao ler é que você estava testando a eficiência e não essa mudança. Apesar da sua apresentação ter ficado um pouco mais claro, né? Quando você começou a comentar ali sobre as diferenças do H, né? Que foram antes do período da Covid, antes do conflito com a Rússia e depois. No texto mesmo, isso não tá muito claro. Parece que traz só a questão, vou testar se é eficiente ou não durante esse período. E como seu objetivo era bem essa questão da mudança, talvez, né, ou você repensar esse objetivo ou tentar alinhar mais ao que você realmente fez. Foi uma questão que me veio assim. Além disso, eu senti falta, né, de você trazer na sua introdução um pouco mais sobre os seus principais resultados e mesmo as implicações desses resultados. E aí, me veio uma pergunta, porque nas suas conclusões você fala da irracionalidade dos investidores, do efeito manada e etc., mas em nenhum momento no seu texto você apresentou argumentos sobre isso. Então, coloquei aqui uma pergunta para você. Por que você acha que essa aproximação da eficiência, né, que você fala antes do conflito da Rússia e Ucrânia, ela sugere que os investidores são mais irracionais nesses períodos de alta volatilidade? Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem aí? Tudo Sim. certo. Vou sintetizar todos os comentários aí. Em relação ao objetivo, se me permitir, o trabalho verificar a eficiência antes, durante e depois, né? Então, por isso que eu analisei eficiências, aí a ideia é para ver se esses valores se alteraram nesse tempo. Então, não foi um estudo, poderia ter assim, não foi um estudo que eu medi a eficiência numa série temporal que eu vejo se ela se tornou ou deixou de se tornar. Se foi fatiada essas análises, né, em amostras, e aí eu tentei concluir ali se houve essas variações. Mas eu concordo com você, eu acho que alinhar melhor o objetivo e com a explicação talvez fique melhor para o leitor. Quando a gente faz, a gente acaba imaginando que estava tudo certo, e, no fim, para quem lê no final, é um pouco diferente.
Sobre questão da introdução também, né, comentar implicações, trazer um pouco dos resultados. Numa versão para o paper, eu consegui fazer sim, viu, Sabrina? É porque para o SEMIAD era uma versão muito curta, já estava estourando o número de palavras, então não consegui colocar mais nada ali. Eu tive que até retirar um dos gráficos, que na metodologia eu falo, isso daqui eu calculei, mas eu não coloquei nos resultados. Sim. Mas excelente sugestão. Em relação à irracionalidade dos indicadores, o que a gente percebeu? Que quando teve a Covid, o mercado não é eficiente, né? Aí gera o efeito manada. Você vê todo mundo vendendo, e aí automaticamente todos tendem a vender, o preço vai caindo por um período grande de tempo, né? Por um certo período de tempo, não grande, por um certo período de tempo. E aí acaba gerando essa previsibilidade, porque vem uma alta volatilidade, muitos começam a entrar vendido, então você consegue operar, obter ganhos extraordinários nesse pequeno intervalo de tempo por causa de diversos problemas. A racionalidade talvez seja uma no sentido de que falta informações do mercado, então o mercado tende a seguir aquilo que a maioria faz, né? Justamente por faltar informação. Porque a informação ela é muito rápido, né? Então, assim, é difícil a gente saber exatamente o tamanho da complexidade da Covid, o que vai acontecer, para a gente conseguir ter um horizonte de tempo maior para se planejar. Aí, quando passou a Covid, o mercado ele tendeu um pouco mais para eficiência, que as informações já estavam assentadas, as pessoas já estavam sabendo o que ia acontecer, as empresas já foram publicando as demonstrações, a gente já começou a ter uma perspectiva de futuro de vacina, enfim. Então, já deu para a gente ter uma previsibilidade maior, então, esses efeitos manada, né, do mercado não aconteceu tanto, né? Então, o mercado, as informações já possibilitavam uma previsão de preço mais assertiva de acordo com o que é o principal valor de mercado. Aí veio a crise da Ucrânia, o conflito em fevereiro de 2022, aí a ideia era verificar se aquele efeito que aconteceu na Covid também se refletiu em 2022 e, de certa forma, sim, com menos impacto, né? Foi o que a gente percebeu. Que houve um certo solavanco no mercado, mas, assim, principalmente a gente está analisando o índice, né? Então, principalmente empresas cujos preços estavam mais atrelados a esse mercado. A gente está falando do mercado que foi impactado, o mercado de trigo, mercado de grãos, o petróleo, e aí isso mexe com o quê? Com Petrobras, commodities também, né? Mexe com as empresas de commodities, mexe com a Petrobras e a Vale. Então, eu imagino que em épocas de tranquilidade, os mercados já têm mais informações, a previsibilidade é maior, esse efeito manada não é tão presente, né? Então, o mercado se torna mais racional. Em épocas de alta volatilidade, a racionalidade é mais presente justamente pela característica, né? Sim. Muito, Eu entendi. Pode falar, prof. Desculpa. muito obrigado, Luiz. Não, Sabrina, se você tiver mais alguma colocação, tá com você. Não, só ia comentar com ele, porque eu concordo, né, com os argumentos dele, mas é porque ele faz essa afirmação duas vezes, da irracionalidade dos investidores, do efeito manada, mas ele não coloca nenhum argumento para sustentar essa afirmação que ele está fazendo. Então, às vezes, ficou uma afirmação um pouco perdida dentro do texto dele. E outra coisa que eu ia comentar, né, mas ele já acabou falando que foi por falta de espaço, né, é justamente das figuras, né, tem uma figura 1, se eu não me engano, você coloca todos os índices, né, as descritivas de todos os índices, e aí eu queria ver com você se era possível colocar eles em um mesmo gráfico para tentar facilitar a visualização e comparar entre eles, né, mas eu não sei se isso seria uma coisa factível, mas era só... Vou abrir para se alguém quiser fazer mais algum comentário, a gente ainda tem uns minutinhos. Bom, enquanto ninguém se prontifica para falar, Luiz, eu tinha duas sugestões, já pensando na possível submissão para uma revista. Primeiro, eu acho que a parte de sustentação teórica está faltando a hipótese dos mercados adaptativos, que faria mais sentido que aquela mais restrita do FAMA, do laudo de 2004. E uma outra colocação, tem vários artigos mais recentes, de 2021, 2022, 2020, que estão utilizando para testar eficiência, comparação de múltiplos índices de eficiência, e testa uma hipótese, certo? Em geral,
é parametrizado para que todos os índices sejam iguais a 0,5, então é fácil você fazer um teste multivariado se é ou não diferente de 0,5. Então, você teria um teste estatístico para afirmar que foi eficiente ou não foi eficiente. Tá certo? Eu vou colocar no chat daqui a pouquinho a referência exata, que eu tenho os autores aqui, mas o link ainda não encontrei. Mas como o próximo artigo também é de eficiência, eu vou disponibilizá-lo no chat. Sabrina. Tá, bom, a gente já teve aqui o tempo total de discussão desse artigo em específico, então eu vou apresentar o vídeo do próximo trabalho. O autor está presente? Orlando Teles, João Vinícius. Bom, João Vinícius está aqui, né? João Vinícius está, certo? Então pode apresentar, Sabrina. Certo. Primeiro compartilhar o link no chat. Me parece que eles mudaram o título do trabalho depois de já ter enviado ao SEMEAD. Mas tudo bem. O quê? Como é que é? O título não entendi. O título vocês mudaram depois de enviar ao Não, SEMEAD? não, absolutamente não. Porque o título que está no trabalho que eu li e o título do vídeo são diferentes. Ah, não, é porque provavelmente aquela apresentação ela foi feita anteriormente em termos de slides só, mas é só tá. um preâmbulo antes. Sem Tudo bem. problema. Vou compartilhar o vídeo de vocês, então. Bom dia, estou apresentando aqui esse trabalho que refere-se, né, à questão da análise da eficiência de mercados, composto por mim, por Orlando Teles de Souza, ex-aluno da FEA-USP, e também pelo professor doutor João Vinícius de França. Sobre o trabalho, a gente basicamente iniciou ele observando a questão do crescimento do mercado de criptativos. O mercado de criptativos é um mercado que ele tem crescido de forma significativa nos últimos anos, tem apresentado uma grande relevância e atingiu um número robusto de usuários, como é mostrado em inúmeros estudos, como esse aqui, que eu utilizei como base do estudo de Cambridge. Além disso, esse mercado, quando a gente fala uma citação de artigos científicos, também tem crescido de forma significativa, como mostrado aqui, e basicamente tem sido muito visado como um tema de análise. Por fim, esse mercado tem ganhado uma relevância tanto no cenário internacional quanto nacional. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, um dos maiores ETFs da Bolsa é um ETF exclusivo de criptativos, o que reforça ainda mais a necessidade do estudo desse tema, visando alguns pontos principais. Entre esses pontos principais, a gente tem a questão da regulação desse mercado, além do potencial do uso desse mercado como um diversificador de portfólio e também a possibilidade de utilizar esse mercado para operações mais complexas, que ele necessariamente você precisa ali, naturalmente, compreender sua eficiência. E, basicamente, a gente vai utilizar a hipótese da eficiência de mercados para compreender toda essa dinâmica, algo que já vem sendo feito em outros momentos do mercado de criptativos, mas mais do que isso, sempre tem sido feito em mercados mais recentes. Nesse sentido, essa hipótese foi proposta pelo Fama em 1970 e ela possui três formas, tanto na sua forma forte, em que todas as informações já estão incorporadas no preço, quanto na sua forma semi-forte, em que o mercado se adequa à medida que as informações são publicadas, quanto na sua forma fraca. E, naturalmente, se você tem ali o mercado não atingindo essa questão da hipótese do mercado dos eficientes, você tem ele de forma ineficiente, o que abre margem para arbitragens, manipulações, entre outros pontos. Na questão do mercado de criptativos, a gente sabe que é um mercado ainda pouco explorado nesse aspecto, mas que a questão da hipótese da eficiência de mercados é um dos principais temas explorados nesse sentido. E foi esse um dos fatores motivadores para a gente estar realizando esse trabalho. Em relação ao modelo que a gente utilizou, a gente decidiu fazer uma abordagem um pouco diferente da maioria dos trabalhos. A maioria dos trabalhos utilizava apenas o modelo univariável. O que a gente fez? A gente realizou dois testes do modelo univariável. O primeiro teste foi o teste de Dickey-Fuller aumentado, então que a gente foi compreender essa dinâmica, que era um dos principais modelos utilizados ali em praticamente todos os artigos referentes a esse tema no mercado de criptativos.
E o segundo teste foi de KPSS, em que também ele era muito utilizado no mercado de criptativos, e a gente foi compreender desse ponto de vista univariável. Mas a gente decidiu não fazer apenas a análise univariável, mas também a análise multivariável, através de um modelo vetorial autoregressivo de ordem P. Basicamente, esse modelo, a gente criou ali alguns testes para compreender, de fato, a efetividade desse modelo, e para isso a gente utilizou ali 4 bases de dados para compor esse modelo. Então, a gente, dentro desse trabalho, fez tanto uma análise univariável quanto uma análise multivariável. A motivação disso é pelo fato de que o volume do mercado de criptativos ele é distribuído em múltiplas localizações. Então, isso é importante para a gente também compreender a eficiência entre as múltiplas bolsas, também conhecidas como exchanges, no mercado de criptativos. Quando a gente foi para o nosso modelo univariável, a gente encontrou, né, a questão da estacionalidade em todos os modelos que a gente realizou, tanto pelo Deep Fluor quanto pelo KPSS, indicando ali uma eficiência na forma fraca desse mercado. Então, até aí, nosso estudo foi de encontro com a maioria dos estudos que mostravam ali evidências do mercado na forma fraca, ou seja, nas bolsas negociadas, dentro delas, você de fato tem ali uma eficiência de mercados. Você tem, né, no caso, indícios de uma eficiência de mercado. Entretanto, quando a gente foi analisar o modelo VAR, o modelo multivariável, a gente primeiro utilizou inúmeros testes que nos indicaram que o melhor modelo seria o modelo de ordem 2, pelo IBC principalmente, que era a estrutura mais adequada para a realização desses testes. E em cima disso, a gente também verificou, né, através de um teste de OLS COMSUM, para a estabilidade desse modelo, o que foi indicado. A partir disso, o que a gente observou nesse modelo? A existência de causalidade de Granger. O que isso implica para a gente? Que existe uma divergência entre a análise multivariável quanto comparada à análise univariável. Então, isso foi um grande sinalizador para a gente que você tinha divergência entre esses dois modelos. De modo geral, o que a gente conclui através desse estudo realizado? Basicamente, que o mercado ele apresenta, né, indícios de eficiência na forma fraca, de acordo com os testes univariáveis, mas ele não apresenta indícios de não possuir uma eficiência quando a gente olha para o modelo multivariável. Então, essas duas divergências, elas necessitam ser estudadas para a gente compreender melhor esse mercado e compreender melhor ambas as dinâmicas, dado essa divergência, dado o fato do mercado de criptativos possuírem múltiplas exchanges e, mais do que isso, atualmente a gente tem uma movimentação no mercado de criptativos de construção de exchanges descentralizadas, conhecidas como DEX, em múltiplas blockchains diferentes. E isso ainda abre mais um precedente para uma maior existência de arbitragem e manipulação no mercado, algo que já está sendo estudado por grande parte da comunidade do mercado de cripto, conhecida como matemática de Math. Então, a gente conclui a importância desse trabalho nessa necessidade de investigar essa divergência e compreender ela à medida que ocorre a evolução do mercado de criptoativos, que está se tornando um dos mercados que possui o potencial de se tornar um dos mercados mais relevantes da atualidade. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Qualquer dúvida, estamos aqui. Ótima apresentação, João Vinícius. Então, agora nós vamos seguir o roteiro. Primeiro, vamos ter a discussão. Sabrina, uma palavra. Parabéns, João Vinícius. E o outro autor que agora... O Orlando acabou de chegar. Orlando também está aí. Eu ia dizer que eu acabei de ver o nome dele, já tinha esquecido. Bom, o trabalho de vocês está muito legal, muito bacana. E aí eu tenho alguns comentários aqui sobre o que eu achei durante a minha leitura, né? Tentando contribuir aí de alguma forma com vocês. Primeiro, como eu li o trabalho anterior antes, né? Eu fiquei pensando se era possível para vocês utilizarem também esse método de fractais no mercado de criptomoedas, porque eu vi que vocês usarem, né, os testes de ADF, KPSS, mas se esse método que eles usaram, né, para índices do mercado de capitais seria também factível para o trabalho de vocês. Além disso, eu percebi que na introdução vocês trazem muitos achados de diversos trabalhos, né?
e as principais contribuições deles, mas para mim faltou vocês destacarem o principal diferencial do seu trabalho, né, do trabalho de vocês, em relação aos demais, porque vocês comentam muito dessa falta de consenso da literatura, mas ao mesmo tempo vocês apresentam muitos trabalhos que são relacionados ao que vocês estão pretendendo fazer, né, já que vocês trazem logo na introdução. Além disso, a análise de 2 criptomoedas, eu fiquei pensando se existia a possibilidade de vocês analisarem outras, né, além dessas 2 em específico. Outra coisa que me incomodou um pouco, assim, não que me incomodou, né, mas que vocês colocam que a data inicial foi por causa do banco de dados, né, para ter todos os dados completos. E, não sei, essa justificativa para mim ficou um pouco, assim, qual seria o problema, né, de ter algum dado faltante aí no caso do trabalho de vocês? Talvez desenvolver melhor essa justificativa da escolha inicial do banco de dados. E aí, só interessante, né, que vocês encontraram essa eficiência na forma fraca, né, para o mercado de criptomoedas, e já o outro trabalho analisando o mercado de capitais não encontrou eficiência, né? E aí, vocês trabalham com o índice S&P, né, 500, então seria interessante tentar aí conseguir correlacionar melhor essa questão do o mercado de capitais está sendo eficiente, mas o mercado de criptomoedas não está sendo, né? O mercado de capitais não está sendo eficiente, mas o mercado de criptomoedas vocês já encontraram que tem essa eficiência na forma fraca. Então, talvez tentar correlacionar melhor isso, não sei como, né? Talvez o professor Robert aí vá fazer alguns comentários mais pontuais em relação a isso. Mas é isso, eu vou abrir para outros comentários, se vocês quiserem comentar também. Esqueci de controlar o tempo, mas tudo certo. Professor Robert. Tá. Obrigado, Sabrina, pelas colocações. João Vinícius, enquanto a plateia vai pensando nas perguntas, se você quiser fazer alguma colocação. Perfeitamente. Obrigado, Robert. Primeiro, satisfação revê-lo. Todo congresso que eu vou, o Robert está lá na minha sessão. É incrível. Então, obrigado aí pelo apoio. Deixa eu só fazer um bate-bola rapidinho com a Sabrina sobre a história do fractal. A gente optou, isso aqui foi uma decisão deliberada que a gente falou, não vamos trabalhar com os índices, isso tem um pouco a ver com o que você sugeriu dos índices, né? Não vamos trabalhar com os índices, mas vamos trabalhar com retorno, porque na literatura o pessoal tem tratado muito a avaliação de eficiência de cada cripto em cada exchange, usando essas metodologias univariadas. Então, o fractal ele pega bem essa lógica. Só que o nosso gap ele é diferente do que a literatura faz. Eu também não sei, deixa eu confessar aqui a minha ignorância. Eu não conhecia muito desse mercado, até o Orlando, que é especialista nele, me falar. Eu não sabia que o mesmo cripto era negociado em múltiplas exchanges, que a gente chama, múltiplas bolsas de valores. Então, é aí que está a possibilidade de, eventualmente, haver ineficiências e arbitragens, que foi por essa razão que a gente optou por não olhar apenas de maneira univariada, como a literatura trata. Motivo pelo qual a gente verificou a possibilidade de haver possibilidade de coexistência informacional, né, de cruzada entre o mesmo ativo, nesse caso a cripto, em bolsas diferentes e, eventualmente, dentro da mesma bolsa, ativos diferentes. Então, foi essa a razão pela qual a gente optou deliberadamente por capturar via modelo VAR, que ele é, na literatura de séries temporais, econometria de séries temporais, consagrado para fazer isso. Tá? Então, o nosso gap, nesse caso, talvez aí eu entendo o seu ponto, que talvez deixar um pouco mais claro que, de fato, o nosso gap é olhar essa informação cruzada entre bolsas e entre ativos e ambas as coisas simultaneamente. Antes do Orlando, de eu passar a palavra para o Orlando, por que só 2 criptos? Porque isso já surgiu um questionamento anterior, tem a ver com essa escolha do início da série que você mencionou. O modelo VAR, diferentemente de um modelo de regressão para dados em painel que aceita a possibilidade de não balanceamento da amostra, o VAR não admite. Todas as séries elas têm que começar no mesmo começo e no mesmo fim, quer dizer, não admite buracos nela.
Então, Então, esse foi o coloca isso motivo. lá na justificativa de vocês. É porque a justificativa, apenas colocando assim, porque a gente precisava de dados completos, ela fica muito solta, entendeu? Mas precisava de dados completos por quê? Aí, agora você está explicando, né? Porque a minha metodologia, ela necessita disso. Era apenas esse comentário que eu queria. Por outra, matematicamente falando, a matriz tem que ter posto completo nesse caso. Sim. Tá? Então, Certo. era isso. Aí, Orlando, por que só 2 criptoativos e por que só o Bitcoin e o Ethereum? Perfeito, professor. Vamos lá, né? Sobre o mercado de criptoativos, eu acho que uma coisa, primeiro, que é interessante, que é um mercado que ele vem tendo uma representatividade, tanto na literatura, quanto, enfim, para o mercado tradicional, né? Compondo o portfólio do mercado tradicional nos últimos 3 anos, de uma forma crescente, mas ainda é um mercado extremamente recente. Quando a gente fala em termos de liquidez, hoje existe uma diferença significativa em termos tanto de valor de mercado quanto de liquidez do Ethereum, do Bitcoin, frente a outras criptomoedas. Então, o primeiro ponto que a gente quis avaliar ali, realmente, foi buscar os 2 ativos que são mais consolidados dentro do mercado de criptomoedas, são mais utilizados ali dentro de fundos de investimento e também dentro das corretoras. Até também foi muito dessa base das corretoras que a gente selecionou. A gente buscou entender tanto a forma que os trabalhos anteriores estavam abordando o cripto, que muitas das vezes estavam abordando ali Bitcoin e Ethereum, em sua maioria, e apenas por um único meio de informação, que seria o CoinMarketCap, que para a gente era o meio menos adequado, dado que ele era uma composição de múltiplas corretoras, e posto que as corretoras poderiam ter diferenças de volume, estrutura regulatória, entre outros fatores de risco, isso poderia gerar alguma ineficiência, que era o que a gente buscava investigar, e por isso também a seleção das corretoras, olhando sempre também para o fator volume e ambiente regulatório, para a gente conseguir entender essa visão. E aí nisso a gente encontrou, né, o mix do Bitcoin e Ethereum como as 2 mais ideais nisso. A gente poderia sim abordar, e eu acho que é super válido, estender esse tanto indo para outros criptoativos, que provavelmente vão ter ali uma influência do próprio Bitcoin e do Ether nos seus preços. Isso aí, alguns trabalhos estavam apontando nisso, e a gente até seria um caminho ali para estender com esse trabalho, quanto também olhar para uma outra modalidade de corretoras de criptomoedas, que além das corretoras centralizadas, nesse modelo tradicional que a gente tem hoje, dado que algumas blockchains são blockchains de uso geral, que a gente chama, né, como a Ethereum, que é uma máquina de Turing completa, que permite você criar aplicações em looping, etc., você consegue inclusive ter exchanges do mercado dentro de uma blockchain. Por exemplo, a Uniswap, que hoje tem até um volume relevante de 70% da maior exchange do mercado americana, que é a Coinbase. E aí seria também um outro caminho, que hoje no mercado de cripto está surgindo ainda outras ineficiências que estão sendo exploradas pelo mercado, que talvez seriam ali os 2 caminhos para a gente estender a compreensão desse trabalho que a gente fez. Viu? Por isso que eu não poderia ter passado de maneira mais adequada para ele explicar isso tudo aí. Excelente, João Vinícius, excelente, Orlando. Bom, eu tinha só 2 sugestões para já visando a venda do artigo. Eu acho que a fundamentação teórica é igual que o artigo anterior, precisa fundamentar mais a hipótese de eficiência. A hipótese de eficiência do lote, os mercados adaptativos, eu acho que faz mais sentido. Tem vários artigos que já avaliam a eficiência, ela muda ao longo do tempo, e tanto o artigo do Luiz como de vocês está avaliando essa mudança no tempo. Eu acho que isso é importante. Nesse último artigo, tenham cuidado para que essa eficiência não seja consequência da seleção que vocês fizeram, do critério que vocês fizeram para a amostra. Uma sugestão que já mais ou menos sinalizou a Sabrina seria incluir outras criptomoedas, mesmo que não sejam parte da negociação, certo? Porque como são negociadas, pode ser que o mesmo mecanismo faça com que elas sejam eficientes. Mas se você incorpora outras, pode ser que menos líquidas, pode ser que você encontre ineficiências, que é o que a literatura relata, certo? A literatura encontra para algumas moedas virtuais certa eficiência, mas para outras não, e também em determinados momentos do tempo, certo? O que eu tinha prometido, eu vou colocar aqui no chat a referência de um artigo que usa um índice de eficiência composto de várias dimensões, certo? Aí não sei se vocês vão conseguir adaptá-lo, talvez nesse que usa um modelo mais multivariável não seja possível, mas no outro eu acho que sim, mas referências, por exemplo, podem ser incluídas, certo? E discutir por que não estamos usando isso, porque o avaliador provavelmente vai perceber de início, vocês estão usando uma metodologia da década de 70, 80, e de cara ele pode já rejeitar, certo? Então, tenham cuidado com os 10 reject, tá certo? Porque o editor vai olhar, qual que é o problema
tá mais ou menos. Qual que é a metodologia? E quando ele vê só esses métodos, vai dizer, não, isso aqui já não vá, tá certo? Então, tem que justificar de cara por que vocês estão mantendo esse método, e a única forma de justificar é comparando com os métodos mais modernos, certo? Então, é isso, parabéns, sucesso aí na publicação. Tem mais alguém da plateia que gostaria de perguntar alguma dúvida, algum comentário? Nós estamos ainda com tempo, certo, Sabrina? Não, na verdade, Não. não. Então, Agora, vamos lá. vamos Agradecer, passar, agradecer e passar. A Bruna, é com Bruna. você. Eu acho que no final nós temos um tempinho ainda, não, Isso, Sabrina? no Ah, final, aí pode voltar e discutir os trabalhos. tá certo. Então, eu passo para a Bruna, minha colega aqui da sessão. Olá, boa tarde. Dando continuidade aqui às apresentações dos trabalhos. Agora a gente passa para os estudos relacionados à temática de governança, risco e compliance. O primeiro trabalho é as práticas corporativas de ESG e desempenho financeiro das empresas brasileiras, de autoria de Camila Neves, Gabriele Maria de Oliveira Chagas, Josete Florencio dos Santos e Moisés Araújo Almeida. Camila está presente, né? Então, Sabrina, fique à vontade aí para colocar o vídeo. Tá, primeiro vou compartilhar o link aqui no chat. Eu vou compartilhar o vídeo delas. Essa é a apresentação do artigo intitulado Práticas Corporativas de ESG e o Desempenho Financeiro das Empresas Brasileiras. E os autores são os que estão em tela. Tem sido notado na literatura uma aproximação das temáticas de governança corporativa e responsabilidade social corporativa, que envolvem e englobam as temáticas de ESG, do inglês Environmental, Social and Governance. As empresas elas têm lidado cada vez mais com pressões da sociedade para repensarem seus negócios de maneira mais ética e sustentável. E essas temáticas de ESG têm sido, portanto, amplamente debatidas tanto pela academia quanto pelo mercado. Para que possa ser mensurado o desempenho das empresas nessas atividades, nessas práticas de ESG, têm sido adotadas algumas alternativas, entre elas a análise de indicadores. No entanto, a literatura tem feito algumas críticas a essa percepção, uma vez que estar indexado a determinado indicador pode ser apenas um mero rótulo e não indicar efetivamente o desenvolvimento dessas práticas. Dentro desse contexto, alguns estudos internacionais e nacionais têm tentado justamente compor índices para poder identificar de fato o desempenho dessas empresas nas práticas de ESG. Apesar dessas empresas estarem compelidas e cada vez mais demandadas a adotarem essas práticas, elas precisam entender que as práticas de ESG elas demandam um aporte de capital e uma visão amplamente difundida é de que elas são um custo geral sem resultados e sem impactos financeiros positivos diretos, já que grande parte desses benefícios não são alcançados por meio de resultados financeiros. É necessário também relembrar e fixar de que a riqueza dos acionistas elas são relevantes e que qualquer impacto causado a essa riqueza deve ser considerado. E, nesse sentido, a literatura tem tentado investigar se essas práticas desenvolvidas de ESG têm impactos positivos, negativos ou neutros dentro do desempenho financeiro das empresas, e alguns resultados inconsistentes têm sido encontrados. E aí, dentro desse contexto, surge o grande objetivo desse estudo, que é identificar a relação entre essas práticas de governança e sustentabilidade, ou seja, a ESG e o desempenho financeiro das empresas aqui no contexto nacional de empresas que publicam esse relatório de sustentabilidade. Dentro do nosso referencial teórico, é preciso partir da premissa de que as empresas elas têm recursos financeiros limitados e que eles precisam ser alocados de maneira eficiente entre as atividades e mais diversas atividades de investimento. Nesse sentido, foram compostas 4 principais hipóteses para essa pesquisa, e aí cada uma delas está vinculada a uma das grandes dimensões do ESG, sendo a hipótese 1 vinculada à relação, e estimada uma relação positiva entre o desenvolvimento de práticas ambientais e o desempenho financeiro. A hipótese 2 observa as práticas sociais, enquanto a hipótese 3 observa o desempenho das práticas de governança e a performance financeira dessas empresas. E aí, por fim, a literatura ainda sugere que os impactos das práticas do ESG, em grande de suas parcelas, não têm um resultado tão rápido no curto prazo. E aí, por isso, a hipótese 4 ela sugere que
o desempenho no ano corrente dessas empresas de práticas de ESG tem um impacto positivo no desempenho futuro de uma companhia, a ser mensurado por meio do nosso modelo econométrico. E aí, para a composição da nossa amostra, foi necessário filtrar as empresas que fazem a publicação de relatórios de sustentabilidade, uma vez que por esse estudo foi composto um indicador de maneira a suplantar essa dificuldade da indexação a carteiras como proxy para essas práticas desenvolvidas de ESG. Foi ainda considerada as empresas que estavam com situação ativa no ano de 2021, sendo excluídas as financeiras, as com dados contábeis incompletos e o PL negativo. O software Stata 3 ele foi utilizado para as nossas mensurações econométricas e ainda foi utilizado o Economática para a coleta dos dados, assim como o sistema da CVM, de repositório, para que pudesse ser coletado os relatórios de referências para as questões adequadas. Nossa variável dependente foi utilizado duas proxies para mensurar o desempenho financeiro, tanto por meio de aspecto contábil, pelo ROA, como de aspecto de mercado, que de TOBE. Nossa variável independente, e é justamente um dos grandes diferenciais desse estudo, é a composição desse índice de práticas corporativas de ESG, composto por 30 questões objetivas e binárias, que foram respondidas por meio da análise dos relatórios de sustentabilidade, e aí por isso é tão relevante filtrar essas empresas que fizeram de fato a publicação. E aí ele foi subdividido em 3 dimensões, a ambiental, social e de governança corporativa. Ainda foram utilizadas as variáveis de controle, tamanho, alavancagem, crescimento e intensidade energética. Esta última foi sugerida pela literatura, sobretudo internacional, uma vez que destaca-se que há empresas que operam em setores de maior intensidade energética costumam desempenhar mais atividades de ESG no sentido de mitigar os seus impactos causados. E aí as análises foram feitas por MQO, com dados em painel, foram executados os testes adequados, segue em tela o nosso modelo econométrico utilizado. Partindo para os nossos resultados, primeiro foi feito uma análise desse índice de práticas corporativas de ESG, que foi composto. Foram analisados 785 relatórios de 109 empresas, uma média de 71 relatórios por ano, dentro desse período que foi estipulado. Observou-se que as 3 dimensões de governança ambiental e social tiveram um aumento desse quantitativo de respostas positivas ao longo dos anos, em especial entre os anos de 2014 a 2015. Dentro das nossas estatísticas descritivas, observou-se que o desempenho financeiro mensurado a valor de mercado, ele estava em cerca de 4,35, sugerindo que essas empresas analisadas são bem avaliadas pelo mercado. Esse índice proposto por nós teve uma média de 21 pontos, lembrando que ele vai até 30, e, por sua vez, a dimensão ambiental ela foi na qual as empresas mais pontuaram, uma média de 8,76 pontos, enquanto na dimensão social foi o mais inferior. Dentro do nosso modelo de regressão, observou-se um ajuste do modelo, sobretudo quando é considerada a perspectiva de mercado, e aí pôde-se identificar que a performance financeira, quando mensurada lá pelo ROA, ela é sim impactada, ela impacta esse aspecto das temáticas de ESG, uma vez que houve significância estatística e com sinal positivo. As dimensões social e de governança, elas têm um impacto positivo nesse desempenho financeiro, enquanto não foi identificada significância, ou seja, não foi identificada a influência da dimensão social dentro do aspecto do desempenho financeiro das companhias. Por sua vez, quando esse desempenho financeiro foi mensurado por meio de mercado, desse aspecto de mercado, com a proxy do QDTOB, também observou-se um impacto positivo desse desempenho lá no desempenho financeiro das companhias. E aí, partindo para as nossas conclusões, a gente percebeu que as empresas elas têm intensificado a prática do disclosure voluntário, uma vez que cada vez mais foi identificado um quantitativo maior de relatórios entre empresas. As dimensões ambiental e de governança corporativa provocaram um efeito positivo no desempenho financeiro. Foi constatado ainda que a performance financeira está positivamente associada ao tamanho da empresa e ao setor em que ela opera, observando-se que existe um impacto negativo quanto maior essa intensidade energética. O estudo ele contribui para a literatura em constatar justamente essa relação positiva entre as práticas de ESG e o desempenho financeiro. E algumas limitações devem ser sugeridas, sobretudo em relação à dificuldade da mensuração dessas práticas de ESG. E para pesquisas futuras, a gente sugere justamente trazer uma melhoria dessa percepção e ainda trazer cada uma das questões como variáveis para identificar seus eventuais impactos.
Aí aqui algumas das nossas referências e muito obrigada pela atenção. Obrigada, Camila. Passo a palavra agora para a Sabrina fazer as considerações e em seguida a gente abre para o restante do público. Obrigada, Bruna. Parabéns, Camila e demais autores, né, pelo trabalho. Eu não escuto, Sabrina. Sim, Sabrina. Desculpa, é porque eu levantei o microfone. Agora sim, ok. Parabéns, Camila e demais autores do trabalho. O trabalho é muito interessante, muito legal. Tem alguns comentários aqui para tentar ajudá-las, né, na futura publicação, que eu acredito que vocês queiram fazer do paper. Achei a introdução de vocês muito longa, e vocês demoram muito para chegar no problema e objetivo do trabalho. Então, talvez seja melhor trazer esse objetivo mais para o início e depois discutir esses estudos e talvez também enxugar essa parte para os estudos mais relevantes que vocês estão trabalhando. Porque, salvo engano, vocês têm 3 páginas de introdução, alguma coisa do tipo. Achei realmente muito longo. E aí, outros comentários assim, mais gerais, por exemplo, na metodologia, né? Vocês falam da análise de dados em painéis e não comentam dos testes de validação do modelo, apesar de eu ter visto, né, depois que vocês fizeram lá nos resultados. Mas trazer isso para a metodologia, porque pode ser um questionamento, já que vocês vão ter de cara, e na verdade vocês fizeram esses testes, só não explicitaram na sessão metodológica. Também fiquei em dúvida se isso era foi já um TCC ou uma dissertação, porque tem algumas explicações típicas desses tipos de trabalho. Por exemplo, né, na seção 4, você coloca nesse capítulo, a gente vai apresentar os resultados, considerando a aplicação dos procedimentos metodológicos. Então, assim, evitar esses comentários típicos desses trabalhos de conclusão, já que é um artigo, né, que vocês estão propondo, e não mais não sei se era um TCC ou o que era. Agora, uma pergunta que eu fiquei em dúvida. Na amostra de cada ano, vocês deixaram apenas as empresas que divulgaram o relatório de sustentabilidade? Era uma dissertação e sim. Sim. Uhum. Porque eu acho que isso não ficou muito claro na sua metodologia. Talvez seja... talvez foi a minha leitura, não foi muito atenta, mas para mim isso não ficou claro, depois que eu fui ver as suas descritivas e etc. Também acho que faltou você desenvolver um pouco mais, né? Aí é uma pergunta, né? Do porquê você acha que essas práticas de ESG, elas estão tendo reflexos positivos no desempenho dessas empresas. Eu achei que você discutiu muito o sinal e significância das relações, mas faltou os argumentos teóricos de implicações mesmo, né, desses resultados. Então, até coloquei aqui para você, para na sua conclusão, por exemplo, você evitar, né, discutir os outros estudos e tentar focar mais nos seus principais resultados, implicações e nas próprias contribuições que seu trabalho está trazendo. E aí, outra pergunta que eu tinha colocado para você, né, qual a contribuição que você vê, além, né, dessa constatação, dessa relação positiva que você encontrou do ESG sobre o desempenho? Aí, se você quiser desenvolver. Certo. Obrigada, né, pelas considerações, todas vão ser levadas em consideração. E aí vou também tentar deixar mais claro essa necessidade de deixar dentro da amostra apenas essas empresas que publicam o relatório de sustentabilidade, uma vez que é por meio dele que a gente constituiu justamente o levantamento da mensuração dessas práticas desenvolvidas. Né? Então, realmente, só essas empresas, elas compuseram a nossa amostra. E aí, acredito, né, que podemos sim também amplificar essa discussão a respeito desses impactos. Isso tem sido muito debatido, principalmente a nível internacional. A gente que trabalha, né, com essa temática aqui no Brasil sabe que ainda esbarra em uma dificuldade muito grande, que é a falta de uma instituição, de uma métrica formal, por uma empresa mais assim rígida, para poder mensurar e indicar isso, como existe em muitos mercados internacionais. Ainda tem o fato, né, eu acredito também que isso esteja muito vinculado à contribuição do estudo do fato do Brasil ser um mercado emergente.
E aí também existe muito ainda a prática, conforme a literatura, de greenwashing pelas empresas aqui no Brasil. E aí também uma grande crítica que se pode fazer, até mesmo a proxy que a gente criou, é que a gente constitui ela por meio do relatório que a própria empresa divulgou. Então, pode até mesmo haver um conflito de interesse entre aquelas informações que estão sendo publicitadas e aquilo que de fato acontece. E isso já se repercutiu diversas vezes em outros momentos, como o fato de a Vale, naquele desastre de Mariana, estar dentro da carteira do Easy. Então, para inglês ver, ela estava ali destacada como uma das empresas que mais executavam atividades voltadas para essa sustentabilidade e ética institucional. Então, acredito que, assim, é um tema que ainda tem muita coisa para debater, a gente espera aprofundar bastante, e eu agradeço muito essas contribuições, e vamos, sim, tentar correr atrás de justamente trazer melhor explicitada essas contribuições que a gente enxerga que o estudo tem, e poder, né, amplificar ainda mais. Obrigada. Tá bom, Camila. Eu vou abrir, então, para a plateia ou para a Bruna, né, se ela quiser fazer algum comentário, que a gente ainda tem alguns minutos para discutir esse trabalho. Obrigada, Sabrina. Camila, eu fiz alguns comentários aqui, vários comentários, mas nós nos encontraremos novamente na sexta-feira, na sessão Sapiens, então eu vou... Lá a gente tem mais tempo, então eu vou me ater aqui a duas questões que me incomodaram mais, e sexta-feira a gente entra nos outros aspectos. Tá bom. Primeira coisa foi a questão das contribuições também, que a Sabrina já mencionou. Ficou muito rapidinho e não deu para entender as contribuições do seu estudo. Por quê? Vocês mencionam lá na introdução que muitos estudos empíricos investigam essa relação entre o desempenho de atividades ambientais, sociais de governança e a performance financeira de uma empresa. Aí vocês colocam lá no final. Entretanto, os resultados não são conclusivos. Mas se não são conclusivos, como que a pesquisa de vocês vai conseguir resolver isso, por exemplo? Então, não seria só mais um estudo com um resultado inconclusivo? Então, como que o estudo realizado por vocês pode contribuir para se chegar realmente a um consenso sobre essa relação entre práticas ESG de desempenho? O que vocês vão fazer, o que vocês estão fazendo de diferente para não ser só mais um? Porque o que parece uns encontram positivo, outros encontram negativo, aí vocês vêm com mais um estudo que ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, acaba que se mantém esse problema aí dos resultados inconclusivos. Então, é necessário que vocês escrevam nas contribuições de vocês justamente isso, para o que faz com que o estudo não seja só mais um, que vai dar mais problema, ainda é mais um inconclusivo. Então, precisa realmente melhorar essa parte aí das contribuições para ficar claro para o leitor mesmo que não somos apenas mais um trabalho, nós estamos trazendo um diferencial. E qual que é esse diferencial? Então, realmente desenvolver melhor essa parte de justificativa. A segunda outra coisa, além dos demais que eu não vou trazer agora, que me incomodou, é que a gente não analisa relações não significativas nos modelos. Então, se a gente não achou que não é significativo, larga isso para lá, não adianta ficar insistindo. Então, em alguns momentos, vocês mencionaram que a dimensão social apresentou relação negativa, mas que não foi significativa com a performance. Aí vocês começam a falar disso. Isso corrobora os estudos de fulano que reportaram uma relação negativa, mas, assim, não foi significativa, então larga para lá, não fica se atendo a isso, não corta possíveis análises, porque não faz sentido analisar, tendo em vista que não foi significativa. Então, independente do resultado que você encontrar, se não foi significativo, não analisa, bola para frente, vamos analisar o resto, tá bom? Essas foram as duas questões que me incomodaram mais, e aí, sexta-feira, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá, Camila? Parabéns pelo trabalho, gostei muito. Obrigada, professora. A senhora prefere que eu responda agora ou sexta-feira a gente conversa? Você que sabe, pode, se for rapidinho, fica à vontade para fazer nos comentários. Em relação a isso, eu acredito também que a gente está tentando contribuir para a construção de alguma teoria. Acho que esses estudos eles ainda são incipientes em relação à dimensão do que a gente está estudando. E aí eu concordo com a senhora de explicitar isso melhor. Eu acredito que o grande diferencial desse trabalho seria justamente a construção
dessa tentativa de mensurar um pouquinho melhor e mais assertivamente essas dimensões. E aí, em relação ao segundo aspecto, existe um grande debate por aqui no departamento de se a gente analisa ou não tendência. E aí, inclusive, na minha banca de defesa, eu fui muito questionada do porquê eu não analisei as tendências, apesar da insignificância estatística, justamente em função de que existe uma vertente dos métodos quantitativos que analisam essa tendência, apesar da não significância estatística. Mas muito obrigada. Ou seja, cada um quer de um jeito, né, Camila? Aí fica difícil. Mas muito obrigada. E assim, em relação a isso, acredito que os periódicos eles costumam estar muito mais alinhados a como a senhora destacou, de evitar essa análise, já que não houve significância estatística. Então, acredito que seria até mais prudente, no momento de submeter a um periódico, evitar esse tipo de consideração. Obrigada. Obrigada, Camila. Sabrina, mais alguma colocação? Ultrapassou o tempo, então deveríamos ir pro... eu estava no mudo. A gente já ultrapassou o tempo do trabalho da Camila, vamos passar então para o próximo trabalho, e aí depois na discussão geral, se quiserem voltar, a gente volta. Então, vamos passar para o próximo. Estão aí, né, Sabrina? Deixa eu ver. Ismael. Então, pode passar o videozinho do segundo. Tá certo, deixa eu mandar o link aqui no chat. Compartilhar a tela. Olá, pessoal. Meu nome é Ismael. Junto com o Diego, meu colega de disciplina, e professora Fernanda, somos do PPGA da FAGEM, UF. O nosso trabalho foi intitulado COPay and Board Pay versus Real Earnings Management, chamado de REM, uma análise de empresas brasileiras. Pessoal, por que a gente pensou nessa pesquisa? Por que a gente desenvolveu? Acredita-se que há muito a ser pesquisado sobre essa temática e que a compensação do gestor do conselheiro pode ainda ser trabalhada em seus componentes, de modo a reduzir os problemas de agência e também reduzir o gerenciamento de resultados em firmas brasileiras. No que se refere às contribuições da pesquisa para a literatura de finanças, ressalta-se que não foi encontrado nenhum outro estudo no Brasil que analisasse o REM, aliado à compensação do executivo e do conselheiro, o que denota o caráter inovador da nossa pesquisa. Quando se pensa no conselho de administração versus o REM, a literatura é escassa, inclusive no exterior. Pessoal, na nossa introdução, a gente faz a seguinte discussão. A relação entre compensação do gestor e qualidade das informações reportadas não é clara na literatura de finanças. E conforme a teoria de agência, o uso de compensação baseada em ações para executivos pode aliviar os problemas de agência, ao aliar os interesses dos gestores aos de acionistas. A compensação variável pode gerar conflitos de interesses entre gestor e acionista, ao criar incentivos para os gestores se engajarem em práticas de gerenciamento de resultados. Gestores oportunistas podem diminuir a qualidade das informações contábeis divulgadas por meio de práticas de gerenciamento de resultados, com o desejo de aumentarem seus ganhos. O gerenciamento de resultado pode ser definido como uma prática de escolhas contábeis ou de critérios para fazer a apresentação das demonstrações contábeis, promovendo modificações nos resultados divulgados e influenciando a percepção dos usuários em relação aos fatos contábeis transmitidos. E para minimizar o gerenciamento de resultados, surge a governança corporativa, que busca reduzir os problemas de agência. Pessoal, temos dois problemas de pesquisa. O primeiro, qual a relação entre a compensação dos executivos e o gerenciamento de resultados reais de empresas brasileiras? O segundo,
Qual é a relação entre a compensação dos conselheiros de administração e o gerenciamento de resultados reais de empresas brasileiras? Esse é o nosso referencial teórico. Temos 3 tópicos que são discutidos. O primeiro, Earnings Management. O gerenciamento de resultados é uma expressão utilizada para designar um conjunto de práticas adotadas por gestores e contadores, com o intuito de obter resultados contábeis desejados, que normalmente decorrem de manipulações de dados dentro dos limites legais. O segundo tópico, Earnings Management e compensação do executivo. A busca por melhores instrumentos de compensação aos executivos surge da necessidade de encontrar uma maneira adequada de monitorar as suas ações e incentivá-los a zelar pela maximização do valor da firma. O terceiro tópico, Earnings Management e compensação do conselho de administração. Quando está bem estruturado e em conformidade com as boas práticas de governança corporativa, o conselho de administração se torna o guardião dos interesses dos proprietários. Serão testadas 2 hipóteses. A primeira, quanto maior a remuneração anual da diretoria executiva, menor o nível de Real Earnings Management. A segunda hipótese, quanto maior a remuneração anual dos conselheiros de administração, menor o nível de Real Earnings Management. Pessoal, os procedimentos metodológicos. A nossa amostra foi constituída de 50 empresas do índice IBRX 50. Selecionou-se o período de 2017 a 2020, envolvendo 3 anos de período pré-pandemia da Covid-19 no nosso país e o ano efetivo da instauração da pandemia. As informações foram coletadas da Economática e da CVM. Os dados de governança corporativa foram coletados manualmente. O nosso método de análise foi a regressão com dados em painéis. Pessoal, temos aqui a nossa tabela de regressão. O que a gente consegue perceber aqui? 2 coisinhas. A gente consegue perceber aqui que existe um coeficiente negativo e significante para o COPI. Observamos também que o fluxo de caixa e o tamanho da firma estão positivamente relacionados com o REM. Pessoal, os resultados da nossa pesquisa. A hipótese 1 do estudo foi corroborada pelos resultados. Quanto maior a remuneração da diretoria executiva, menor o nível de REM, pois observou-se um coeficiente negativo e significante para a variável COPI. Comprovou-se também a hipótese 2 do nosso estudo. Quanto maior a remuneração do conselho de administração, menor o nível de REM. Isso é, foi encontrado um sinal negativo e significante para a variável Board Pay. Pessoal, conclusão. Os resultados demonstram que empresas favorecidas com um bom nível de fluxo de caixa, escalonado pelo ativo total, e que as firmas maiores gerenciam mais seus resultados reais. Quanto mais tempo sem alterar o presidente do conselho, maior é o gerenciamento de resultado das empresas. O resultado entre essa variável e o gerenciamento de resultado se contrapõe à relação esperada no estudo, que esperava um maior gerenciamento de resultados caso houvesse longos mandatos do conselho de administração. Uma maior porção de conselheiros independentes aprimora a qualidade das informações contábeis que são reportadas. Quando os membros do conselho de administração são bem remunerados, ocorre, em geral, menor nível de gerenciamento de resultados. Pessoal, então,
Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Ismael, pela apresentação. Passo a palavra agora para Sabrina, e em seguida nós passamos para quem mais tiver perguntas e colocações sobre o trabalho. Bom, parabéns, Ismael, pelo trabalho. É um trabalho também muito interessante, como todos os outros, né? Tem alguns comentários. O primeiro deles se refere às duas questões de pesquisa, né? Porque, para mim, elas poderiam ser reduzidas a uma só, porque são duas questões muito parecidas, e elas poderiam facilmente ser reduzidas a uma única questão de pesquisa, porque não é muito comum ver artigos trazendo assim múltiplas questões de pesquisa em um único artigo, né? Também achei que faltou trazer, você comenta, né, que o trabalho vai contribuir trazendo um novo olhar sobre o gerenciamento de resultados, né, mas trazer contribuições para além dessa questão de enriquecimento da literatura, né? Então, o que seu trabalho está trazendo de contribuição para além disso que vocês falam, né? A gente está trazendo um novo olhar, mas tá. E além disso, o que seu trabalho está contribuindo? Também fiquei em dúvida da sua justificativa do período escolhido, porque vocês colocam como justificativa que vocês escolheram 3 anos antes da pandemia, né, e o próprio ano em que ela ocorreu. Mas foi com base em algum autor que vocês fizeram essa escolha? Porque, para mim, na introdução do próprio trabalho de vocês não evidenciam nada, aliás, no trabalho inteiro, a respeito da importância que a pandemia poderia ter para o seu estudo. Então, usar a pandemia como justificativa do seu período me pareceu um pouco estranho, assim. Não sei, depois você pode comentar, se você quiser. Além disso, queria que você comentasse um pouco do que você acha que são as implicações dessas relações inversas que você encontrou no seu estudo, entre a remuneração, né, e o gerenciamento de resultados. Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelas contribuições, foram interessantes, e a gente vai analisar para verificar, então, aquilo que você falou, né, em relação ao que a gente propôs ali. O período não foi com base em nenhum autor, não. A gente pensou, então, tipo assim, analisar algum período antes da pandemia e o período pandêmico. Então, a gente pegou, né, imaginou esse período, né, 3 anos antes, que seria um período interessante, e que a gente pensou com base nisso, fazer a construção. Não escuto mais, sou só eu? Congelou. Travou. Ismael? Acho que ele travou. Tem um outro autor na sala? Acho que não, né? Não. Bom. Bom, enquanto ele volta, nós podemos voltar ao artigo anterior. Eu acho que ele já Ismael, voltou. voltou? Você tinha congelado, Ismael. Pode continuar. Tinha congelado e já voltou. Vocês conseguem me ouvir? Minha internet está oscilando muito aqui. Agora sim. Perfeito. Agora sim. Agora não. Talvez. Está oscilando mesmo. Desligar a câmera, Ismael, às vezes melhora. Acho que não vai voltar, não. Você queria fazer considerações sobre o trabalho, prof? Acho que você pode Bom, fazer quando ele aproveitando o voltar. tempo, tá certo? Eu acho que ele desligou mesmo. Sobre as práticas corporativas. Acho que Camila, ainda você está aqui? Está, não? Ou também caiu? Tá, Camila Neves está.
Tá, Professor, então, assim, tá certo, eu Camila. estava clicando no falando e com o microfone fechado, perdão. Não, tá certo, pode continuar. Era sobre os modelos que vocês rodaram, toma cuidado se não tem colinearidade entre as componentes da ECG, certo? As três componentes podem estar correlacionadas e aí os coeficientes podem não estar plenamente identificados e você estaria essencialmente, no caso de forte correlação, rodando uma regressão espúria. Tá? Tome esse cuidado. Nesse caso aí, você teria que rodar componente por componente, tá certo? Para ter alguma conclusão. Outro cuidado, ver outras variáveis de controle, tá certo? Uma que normalmente aparece nesse tipo de estudos é a geração de caixa, certo? Ou fluxo de caixa, alguma variável de caixa, e que talvez essa sua medida de ECG, certo? Ou estaria capturando essas variáveis omitidas que não estão na regressão. E como já foi colocado antes, certo? Você vai ter uma dificuldade de convencer os revisores, a revista, de que seu artigo é relevante. E a relevância que eu vejo é você discutir mais qual que é a crítica aos atuais indicadores de ESG que existem, certo? Das bases de dados, Refinitiv, Bloomberg. E por que sua medida seria mais interessante. Mesmo assim, como medida de robustez, eu acho que você teria que rodar um modelo, Simão. O que acontece se eu botar aqui... Oi? Confrontando, né, essas duas mensurações. Isso. E bota uma... Não sei se você tem acesso ao Refinitiv, gera lá a componente SG de lá e bota na regressão para ver o que acontece com o resultado. Outra forma poderia ser, bota só se a empresa pertence ou não ao ICE, por exemplo. Sim. Tá certo? Essas são formas Aí eu de... consegui ampliar um pouco a amostra, né, e dar mais dados para a minha regressão. Nesses casos, Utilizar poderia mais... ampliar a amostra, certo? Você poderia ampliar a amostra e aí o resultado ficar um pouco mais robusto. Eu sei que vocês Muito vão obrigada. discutir isso com a professora Bruna Muito na outro obrigada. ambiente, Valiosas mas já contribuições do aproveitando. senhor. Muito obrigada. Tá certo. Mais alguma colocação? Gente, o Ismael não voltou, né? Acho que ele desistiu porque a conexão que é problemática. E justo quando você mais precisa, ela falha. Sim. Bom, se ele não voltou, eu acho que a gente ainda tem 15 minutos para poder discutir, se alguém quiser fazer mais alguma consideração sobre os outros artigos, ou perguntas, e etc. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Para o João Vinícius, vocês testaram outros modelos? Eu estou fazendo uma coisa muito parecida com esse VAR, e aí a dúvida é essa. Se vocês testaram outros modelos, até o P ali eu entendi o que você colocou, o teste do modelo, e se vocês também variaram o espaço de tempo com os dados, né? E depois eu queria só que vocês passassem para mim a biblioteca que vocês estão usando no R, que eu achei bem interessante, que eu estou usando no R, mas só para ter a biblioteca que vocês também estão usando. Era essa a pergunta. Bruno, satisfação, hein? Legal também que você está aqui com a gente. Essa pergunta foi para mim, né? Porque cortou um pouco aqui, por isso que eu estou com a câmera desligada. Obrigado aí pela pergunta. Assim, a gente fez várias variações de VAR, várias simulações de janelas temporais, considerando essa restrição que eu tinha falado para a Sabina, quer dizer, desde o começo da série, que precisavam ser completas para todas as séries, e a gente estimou o VEC-M também, tá? Mas, como pelo princípio da parcimônia, né? A causalidade grande está tão bem definida diretamente nos parâmetros do modelo VAR, que é mais do que suficiente a gente olhar para o VAR para esse problema que a gente tem. Então, esses aspectos a gente realmente já incorporou, considerou, testou e brincou à vontade com esse negócio, inclusive com outra classe de modelos. E aí, só puxando o seu ponto, que ele é extremamente importante e vai um pouco com o que o Robert tinha falado no final da fala dele, e aí não deu tempo da gente conversar, agora que a gente tem um pouquinho de tempo, eu queria falar sobre isso.
que é sobre realmente o gap metodológico, ainda que seja uma técnica antiga, que o Robert sugeriu, né, comparar com as técnicas modernas. Ainda que seja uma técnica antiga, VAR, VQM, essas coisas todas, vetor de correção de erros, né, para quem não está acostumado, curiosamente, a literatura de cripto ela avalia eficiência ainda de maneira univariada. Por isso a gente trouxe um caminhão de evidências aqui, apontando no sentido de avaliar eficiência na sua forma fraca, via modelos KPSS, teste de estacionariedade de Key-Fuller e tudo mais. Então, são raríssimos os casos em que se considera um sistema dinâmico. Então, por isso que a gente pensou que é suficiente olhar para o primeiro passo. Mas eu penso que é uma excelente extensão fazer esses testes diferentes. E só para tranquilizar, Bruno, quando a gente fez o VQM, estritamente os mesmos resultados do VAR. Por isso que a gente optou pelo modelo mais simples, que o VAR é um clássico da literatura. Na verdade, só para também tomar muito tempo da sessão, tinha um paper na literatura de 2019 do Apulpa e do Firi que fizeram um VAR com Bitcoin e Ethereum. Só que eles não fizeram para múltiplas exchanges. Esse é o nosso gap. E aí eu vou aproveitar esse ponto que a Sabrina falou, né? Explicita o gap, tá bom, vamos explicitar o gap. Quer dizer, é o mesmas criptos em que, ao invés de ser um VAR bivariado, ele é um VAR, nesse nosso caso, 8 variado. Então, esse gap que a gente trouxe, que mesmo não é entre só ativos, mas é o mesmo ativo entre várias exchanges e o mesmo ativo em várias exchanges e várias exchanges no mesmo ativo. Então, essa é a beleza desse trabalho. Pelo menos do meu ponto de vista. Obrigado pela pergunta. Valeu, obrigado a você. Aproveitando, João Vinícius, como você está pegando a mesma moeda em diferentes segmentos de negociação, eu não sei como que vocês coletaram os dados, mas é tomar cuidado para que eles sejam capturados no mesmo instante do tempo, certo? Porque aí pode ter um problema de não sincronicidade e comprometer o resultado, e deixar isso bem claro. Você tem toda a razão. Em um dos lugares lá a gente diz assim, todas essas exchanges, diferentemente de bolsas usuais, tipo a nossa B3, a NICE, é tempo contínuo. Se você pegar meia-noite, 1 segundo e 15 microsegundos, vai ter preço lá. Então, para quem quiser pesquisar esse assunto, aliás, Bruno, se quiser fazer doutorado sobre isso, me avisa, porque o próximo passo não é olhar só o modelo de sistemas dinâmicos, é olhar também usando o arcabouço correto para dados de altíssima frequência. E tem classe de modelos de séries temporais para tratar esse assunto especificamente. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso em cripto ainda. Tá? Então, o modelo de alta frequência me parece ser o próximo passo de avaliação multivariada de eficiência para criptos. Minha visão. Tá certo. Mais alguma contribuição? Temos aí a Márcia, Vandercy, alguma pergunta, dúvida? Robert, o Ismael não, Bruno fazer doutorado. Não voltou, não? Oi? Não, ele não voltou. Provoca o Bruno a fazer doutorado, por favor. Fala, você tem que fazer doutorado, é importante. Fala aí para ele. Eu acho que quem tem que convencer ele é você. Como assim você não está pensando em fazer? Bruno, não faça isso com a sua vida. Para quem já passou pelo mestrado, doutorado é facinho, gente. Olha. Pronto. Não poderia concordar mais. Pois é, doutorado já tô convencido. Fazer a mesma coisa em mais tempo. Já estou convencido. Ótimo. Então, já tem mais um doutorando. Esse é o Brasil que queremos. Gente, o Ismael sumiu. Os meus comentários eram sobre o trabalho dele. Isso, mas acho que ele não está em outra sessão, esse é o último, mas já acontece às vezes, não? Se ele aparecer, entrar em contato com vocês de alguma forma, quiser passar o e-mail, eu mando os comentários para ele por e-mail. Perfeito. Excelente. E aí, como estão as coisas em Minas? Só para já que a gente tem 8 minutos, como estão as coisas em Minas? Minas está nada aqui, né? Só chove, gente. Chove? Que bom! E tá frio. Vê se essa época disso, gente. Que coisa mais absurda.
Eu achei que minha internet também não ia funcionar por causa dessa chuva, mas só eu que não. Ontem estava bem problemático também. Eu também estava pensando aí hoje, como vai ser na hora, né? Já preparado com o telefone para ser ativado, tudo isso, caso acontecesse algum problema. Tá vendo? É alguém de gestão adequada de riscos. Parabéns, professor Robert. Tem que ser, né? Se você faz parte disso, tem que fazer. Eu falei assim, não vou nem fazer na UFMG, porque na UFMG é o caos, né? Exatamente, eu pensei a mesma Ficar em coisa. casa. Agora tem que correr para dar aula. Vamos ver se eu consigo chegar. Tá certo. Muito bom. Muito bem. Então, pessoal, eu vou pedir licença para... Hoje eu também dou aula, Bruna, então vamos lá semear conhecimento na sociedade, as próximas gerações. Isso, então vamos lá fechar a sessão. Ótima noite para vocês. Pessoal, só antes de vocês irem, quem puder, né, na verdade, avaliar a sessão no link que a gente colocou aí no chat. Os moderadores, por favor, também avaliar, né, a participação da debatedora, no caso eu. E também, quem quiser continuar a discussão, tem a sala de networking aí, que eu também compartilhei o link no chat. É isso, muito obrigada, gente. Obrigado a vocês, ótima noite. Sabrina, qual que é o link para avaliar o debatedor? Eu acho que está na sua agenda do site do SEMEAD, prof. Isso, tem no chat aí também, que ela mandou. Para avaliar a sessão está no chat. Para avaliar o debatedor é dentro do link do dentro da SEMEAD agenda. mesmo. Isso. Tá bom, depois vocês me encaminham esse aí, que para mim não chegou, eu acho. Tá bom. Então é isso, obrigada, gente. Então, muito obrigado a todos, certo? Vamos continuar participando das outras sessões do evento. Amanhã, certo? Hoje já acaba, então amanhã tem o dia inteiro e ainda na sexta-feira várias sessões. Acho que o SEMEAD nem deixou tempo para o almoço, certo? Está tudo em uma sessão atrás da outra. Então, tem muito para participar e aproveitem, então. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruna. Obrigado, Sabrina. E a todos os participantes. Até o próximo encontro. Boa sorte aí aos que vão submeter os artigos, né? Exatamente. Obrigado. E, Bruno, eu estou esperando o seu texto, tá? Tá bom. Um abraço. Cuidem-se bem. Tchau. Não se esqueçam. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau.